Olá, você assinante da TV Cidade. Estamos aqui com o programa Entre Linhas, conforme nós estamos fazendo aqui dentro da TV Cidade. Estamos entrevistando os pré-candidatos a prefeito de Presidente Prudente. Esse programa também tem um oferecimento do Brasão Hotel, aqui na rua Barão do Rio Branco, número 454. O Brasão é o melhor hotel de Prudente, você pode ter certeza disso. O candidato hoje, o pré-candidato hoje, é o empresário Marcos Lucas, do setor de turismo. Quero deixar bem claro ao telespectador, a você que está nos assistindo, que nós estamos cumprindo rigorosamente a distância social. Todos nós usamos máscara, não agora que nós estamos gravando, porque é um espaço aberto, arejado, então não há essa necessidade de usarmos máscara. Mas a nossa equipe, formada pelo japonês, pelo nosso libanês e pelo turco, está todos eles com máscara, tá bom? É uma equipe eclética, né? Para ter japonês e libanês junto e turco, já viu. Marcos, prazer em conhecê-lo, um programa livre. Aqui a intuição nossa é apresentar os pré-candidatos e, obviamente, as convenções já está quase praticamente acertado, né? E de antemão já apresentar para o telespectador, principalmente da TV Cidade, que é um sinal fechado, canal fechado, o que se pretende se fazer para o Presidente Prudente a partir do ano que vem, porque até agora, pelos candidatos que nós entrevistamos, estão todos achando que Prudente parou. Você acha que parou mesmo, Marcos? Prazer e vamos nessa. Prazer é todo meu, Aparecido José, estar aqui com você no programa Entre Linhas. Quero te parabenizar por ter escolhido o Brasão como palco. Esse hotel que é tão tradicional aqui em Prudente, realmente. Eu que trabalho com turismo há muitos anos, sempre tive esse hotel como uma referência aí para indicar para as pessoas. Pois bem, como você disse, eu estou trabalhando no turismo há 30 anos e é óbvio que a gente trabalha e vê a expectativa das pessoas. Né? Eu tenho a felicidade de vender um produto que é muito bom, que todo mundo quer viajar hoje, mas você também tem, as pessoas vêm e te trazem notícias e a gente recebe aqui pessoas de fora que vêm fazer negócio e todas elas têm essa impressão, sim, de que a nossa cidade é uma cidade travada, sob o ponto de vista especialmente de burocracia, onde você demora para abrir uma empresa hoje, empresa essa que você quer gerar empregos, né? Então nós temos hoje no Brasil uma lei de liberdade econômica vigente, temos uma lei municipal que trata desse assunto também, e nem assim ela é cumprida em sua totalidade, em sua amplitude. Poderia gerar muito emprego e renda. Isso é fundamental para uma economia crescer, né? O Presidente Prudente vem sendo aí, de certa forma, no mesmo ritmo de administração há muitos anos, né? Grupos que se alternam, e é justamente isso que nós entendemos, enquanto sociedade civil que ainda somos, que a gente tem que destravar isso para a gente ter um avanço rápido, um avanço mais rápido e chegar num destino e numa situação que Prudente merece, que é de destaque mesmo no Estado, de que possa aproveitar toda essa pujança que nós temos aqui na região, né? E não tem como não falar de região, porque Prudente é o polo regional, é o centro de compras, e nós precisamos muito que isso seja aproveitado na sua totalidade. Você acha que esse travamento pode-se dizer que houve um monopólio de grupos políticos aqui em Prudente? O ano tal vai ser o grupo A, no próximo ano é o grupo B. Você acha que pode ter ocorrido isso? Por ter esse período aí de parada? Eu não posso afirmar com precisão, porque não participei de nenhuma reunião nesse sentido, mas é o que dá a entender para quem está de fora e para quem vive aqui há muitos anos. Eu sou prudentino, tenho 49 anos, 3 filhos, né? Então eu vivo aqui, o meu negócio é aqui, a minha fonte de renda está aqui em Prudente. Eu gero impostos e gero mão de obra para a cidade há 34 anos. Então, eu percebo isso visivelmente. A começar pelo transporte urbano, que já tivemos várias questões envolvendo, e hoje temos um imbróglio a resolver ainda. Transporte rodoviário de linhas para São Paulo, né? Muitos anos uma empresa vem fazendo esse trabalho. Não tenho críticas ao trabalho da empresa e ao, vamos dizer, o sucesso que ela tem e o bom serviço que ela presta. Que se faz, né? Mas e sim o monopólio. Recentemente a gente viu uma outra empresa também grande entrando nisso, né? Para competir de igual para igual, porque até então não tínhamos tido. E ordens judiciais, toda a dificuldade possível foi criada para essa outra empresa não ter sucesso. Então, isso não é bom para a cidade. A concorrência ela sempre foi e sempre vai ser salutar para melhorar o serviço e para diminuir as tarifas que o usuário paga.
Lembrando que a gente está falando de serviço essencial, Sim. né? Então, mas no caso, o telespectador daqui da TV Cidade, por ser um canal fechado, é um telespectador mais, que eu posso dizer, esclarecido em relação à política. Ele pode falar o seguinte, mas peraí, esse monopólio continua porque quem é o culpado é o eleitor. Por que o eleitor não muda? O que acontece? Uns falam, nós tivemos aqui o Fábio Sato, até vou citar esse nome, dizendo que há comentário de compra de voto e tal. Porque, veja bem, se estamos há mais de 20 anos esse mesmo grupo, por que não muda? É o eleitor que é o culpado, no meu ponto de vista, e do telespectador que está nos assistindo nesse momento. Eu penso que de alguns anos para cá o Brasil tem evoluído, especialmente com tantas operações, Lava Jato, isso descortinou muita coisa que estava escondida no país. E muita gente que a gente jamais imaginou que um dia pudesse ser condenado, ser preso, ex-presidente da República, né? Então, é nítido que nós estamos passando por uma transição. Essa transição ela começou nos grandes centros, nas capitais e em Brasília. E ela está chegando no interior, nós estamos depurando isso. Eu não tenho dúvida que é chegado o momento disso chegar a Presidente Prudente e se instalar. Ou seja, administradores que não queiram ser donos da cidade, que representem efetivamente o interesse coletivo, que levem para dentro da administração compromisso apenas com a verdade, com a transparência, com a coerência e com a eficiência, colocando nos cargos públicos pessoas que tenham capacidade para estar ali. Eu acho até que um secretário da cidade, ele pode saber tocar uma secretaria, outra secretaria, ele pode até ter essa capacidade. Mas entendo que seria muito mais saudável nós termos alguém ligado àquela pasta determinada, que fosse um profissional da área, que tivesse um curso de gestão, que tivesse minimamente condições técnicas comprovadas de tocar essa secretaria. Eu não tenho dúvida que o trabalho seria muito melhor. Então, ou seja, ao invés de você colocar um comissionado, perfeito, você pegaria um funcionário daquele setor com conhecimento e capacitaria ele mais ainda. Isso é possível. Se nós temos dentro da secretaria um funcionário concursado que tem essa capacidade, por que não colocá-lo, alçá-lo a um posto de secretário ou diretor dessa secretaria, enfim, que tenha condições de fazer gestão também junto com o administrador. Ele vai ter todo o conhecimento necessário daquilo ali pelos anos que ele já está. Perfeito. Né? Então eu não vejo necessidade e nem entendo coerente nós trazermos as pessoas pela amizade. Nós temos que trazer gente que seja competente, é isso que a gente precisa. E com isso, talvez a gente vai evoluir, Aparecido José, para acabar com esse monopólio. Porque eu não vou precisar estar prometendo cargo por votos. Eu não vou precisar... Isso que eu entro, porque a maioria faz esses acordos políticos, ganha e depois tem de cumprir o acordo. Perfeito. Essa prática, que ao meu ver é totalmente ultrapassada, de você ir até um bairro pagar uma caixa de cerveja, dar um churrasco, ou prometer um emprego, não tem que ser assim. E eu entendo que a população começou definitivamente a entender isso também. Mas é claro que ainda existe muita sedução, né? Na política é muita sedução. Então você vai lá, faz uma promessinha. E o que eu tenho visto por aí, conversando com pessoas dos mais variados tipos, não tais como seus telespectadores, como você disse, são gente realmente mais esclarecida, mas pessoas mais simples, é que elas estão percebendo que esse tipo de política velha está cada vez mais evidente que ela só acontece de 2 em 2 ou de 4 em 4 anos quando tem eleição. Então nós estamos evoluindo muito. E eu estou muito animado e muito esperançoso de que isso aconteça em Presidente Prudente ainda em 2020. Você acha que o perfil do candidato, seja ele para vereador, seja ele para deputado ou para prefeito, que no caso nós vamos ter aqui a eleição de prefeito, o senhor está como pré-candidato, você acha que o perfil vai ser tipo o perfil presidente, assim, Bolsonaro, meio agressivo? Eu não tenho dúvida que deve estar bastante alinhado com as políticas federais. Primeiro, ele tem que ser um candidato honesto. Eu não tenho dúvida de perguntar para o seu telespectador se ele deseja um candidato honesto. Segundo, ele tem que ser ficha limpa. Não adianta eu vir aqui prometer para você, como provavelmente vai acontecer, de que eu mesmo com mais de 10 processos de improbidade administrativa posso me candidatar ao cargo de prefeito. Porque lá na frente a justiça vai tirar esse direito que eu tenho quando a decisão que me condenou descer. Então a pessoa tem que ter hombridade de entender que o momento não é mais esse. O momento é de se falar a verdade, de dizer para as pessoas de forma clara, olho no olho, o que realmente está acontecendo, de abrir os números da prefeitura. Eu, enquanto presidente da UEPP, entreguei junto ao grupo que eu fazia parte da União de Entidades de Presidente Prudente, Sociedade Civil, propostas para melhorar o portal da transparência de Presidente Prudente. Fizemos isso em março de 2018, no gabinete do prefeito atual.
Nenhuma dessas medidas foi implementada até hoje, sendo que as pessoas precisam saber por que foi direcionado um dinheiro para a saúde, para comprar máscara, para comprar EPIs, num momento como o da pandemia. Então, o administrador hoje, ele não pode mais pensar em grupo político, ele tem que pensar em grupo social, é a cidade inteira que tem que estar junto com ele. E ele tem que ir lá no bairro, não fazer como estamos fazendo hoje. Por exemplo, no dia do João Domingos Neto, que aconteceu lá o vendaval, a tempestade, as pessoas ficaram realmente muito assustadas com aquilo. Nós tivemos lá no sábado pela manhã, no interesse de entender melhor esse processo, porque nada melhor do que você indo até lá e vivendo um pouco da realidade. E eu fiquei sabendo ali que a prefeitura não... Fiquei sabendo, não, eu constatei vendo a ausência do poder público de não ter simplesmente uma área de lazer para aquelas pessoas. A escola que está sendo construída está com a obra parada e mato alto já, criador inclusive de dengue. Então nós precisamos dar atenção para essas pessoas e ver o que elas precisam para o bairro, mas não é de 4 em 4 anos, ou, segundo consta, uma vez por ano o prefeito está indo lá. Não é assim. A gente tem que estar sempre em contato e ver isso. Então, imagino eu e entendo que as pessoas já perceberam isso e cada dia mais cobram esse tipo de postura. Essa questão das casas do João Domingos, mediante esse vendaval que teve, também não teve a parte estrutural que alguns moradores lá até comentam, que é a parte estrutural, o material que foi utilizado, né, de primeira qualidade, porque eu me lembro uma época que a construção de casa lá no Jardim Sumaré não estava adequado o material e suspenderam a construção até que se adequasse. Você acha que também isso deve, sei lá, se aconteceu isso no João Domingos, ou Marco? Eu não sou especialista em engenharia e construção, mas ouvindo quem é, né, e de olhar e ouvindo quem é, que é importante a gente se ancorar sempre em quem sabe, não em quem acha que sabe. Então nós levamos lá pessoas que são da nossa confiança, que puderam atestar que existem problemas estruturais nas casas, né, que foram construídas e entregues provavelmente com uma boa ação de dar uma moradia para quem não tinha. Isso é normal, o administrador deve buscar isso. Mas quem recebeu essas casas lá em setembro de 2015, recebeu e deu um atestado de que elas estavam boas, entregou para o morador está pagando isso até hoje, não é de graça, mas está vendo, por exemplo, a umidade subir na sua parede, por segundo constar, as vigas estruturais não têm sido feitas de acordo com as normas técnicas, está vendo o telhado entrar a chuva, ou a chuva fraca está entrando água, descendo na parede, o forro é de PVC, então ele não pode ver água que ele entorta, caiu na cabeça de uma criança lá, machucou, enfim. São coisas que quem recebeu a obra e disse para o povo, olha, pode habitar que ela está boa, tem que ser responsabilizado. E isso já está acontecendo na esfera do Ministério Público Federal. Eu me acostumei, Aparecido José, ao longo de 10 anos que eu trabalho no associativismo, com as ações da UEPP, na minha entidade de classe do turismo, a sempre buscar os fatos na fonte. Isso é muito importante. Raramente eu replico uma notícia que recebo nas redes sociais. Primeiro eu vou ver onde ela realmente aconteceu. E o Ministério Público Federal abriu um procedimento em 2018 que está apurando especialmente as vias comuns, ou seja, as ruas do bairro, qualidade do asfalto questionável, a parte baixa do condomínio empoça água e entra água nas casas porque as bocas de lobo não dão conta da vazão. Então as pessoas que estão lá hoje, e fica aqui um alerta para quem conhece alguém que mora no João Domingos, essa garantia, vamos dizer assim, de 5 anos de construção, ela vai expirar em setembro de 2015 agora, e 2020 agora. Então tem gente que não sabe disso e está sendo enganada, vamos dizer assim, dizendo para ela que acabou essa garantia que ela tem. Não acabou. Tem que procurar os seus direitos, fazer valer, e as construtoras que fizeram têm que reparar isso. Por exemplo, esses estragos que houveram aí na semana retrasada por causa dessas chuvas, então está dentro dessa garantia de ser reformado e o morador não precisa pagar nada. Então, essa questão assim, foi até dita pela prefeitura de que há um fundo de reserva, uma espécie de seguro para isso. Nós pedimos essa informação na política de buscar na fonte, a Caixa, e não obtivemos ainda, porque não somos órgão público, a informação oficial se existe ou não. Consta que teria sim um fundo para reparar mediante entrega de 3 orçamentos. Então nós estamos aguardando que isso seja esclarecido, até para levar o conhecimento das pessoas. Mas independente disso, a lei civil garante a pessoa que procure, especialmente nas áreas comuns. E os prejuízos individuais nas suas casas, ela deve sim relatar e levar o conhecimento da Caixa. Porque se houver algum fundo realmente, né, aí ele tem que ser usado, não tenha dúvida. Bom, como que você colocou que está aguardando ainda a resposta da Caixa? Eu vou voltar lá em relação da transparência. Eles deram alguma resposta? Por que não houve
reestruturação dentro do portal da transparência? Falaram alguma coisa? Nós reiteramos as cobranças, né? Inclusive no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Econômico, que é o CODEP, que existe em Prudente. Sim. É um conselho formado por entidades da sociedade civil e também do poder público. Várias vezes nós já cobramos isso. Houve promessas do prefeito, houve promessas da Secretaria de Tecnologia, mas quase nada avançou. Na Fundação Inova, que é um projeto muito bacana em Prudente, mas que precisa de correções, né, ao nosso ver, para que amplie ali o atendimento, a geração de emprego e renda, nós tivemos algum ensaio de aplicativos no sentido de dar transparência, mas nada que evoluísse satisfatoriamente para uma pessoa leiga. Porque hoje, para você conseguir números, você tem que entender do sistema. Sim. E isso não é transparência. Isso aí é fechar o acesso para poucos. E quando você quer algo que não está ali, você tem que dar por escrito. Eu, Aparecido José, RG, CPF tal, quero. Não é assim. A transparência tem que ser ampla, senão não é transparência. E quando coloco em termos técnicos que ninguém entende nada. Ninguém entende. E detalhe, os dados são lançados com um delay aí, com atraso de 10 a 15 dias no mínimo. Então, ou seja, uma obra que está sendo paga hoje, eu vou ter acesso só depois que ela já estiver paga. Quer dizer, pode ser que ela nem interesse a comunidade ou foi feita de uma forma que para corrigir depois vai demorar muito mais. E a verba já saiu, né? O ideal é que o cidadão ele possa ter acesso inicialmente desde quando a obra é contratada. Por que ela foi contratada? Ela foi discutida com a comunidade, ou é isso mesmo que precisa ali? Ou eu estou fazendo uma avenida no meio de um terreno vazio? Mas a comunidade não tem para atender alguém. Marcos. Você vai, reclama na prefeitura ou reclama quem de direito, só fica na reclamação. Mas eu acho que a gente pode cobrar algumas pessoas para isso. Primeiro, os vereadores. Os vereadores são 13. Já quiseram ser 19 e hoje são 13. E deve continuar mesmo sendo 13, porque mesmo assim é ineficiente. Nós temos que melhorar a nossa Câmara Municipal e muito a qualidade dos serviços que ela presta à comunidade. Esses vereadores têm que fiscalizar e legislar. Fiscalizar é o primeiro ato do vereador. É o que ele tem que fazer no dia a dia, não é só quando ele vai na sessão da Câmara ou participar das comissões antes da sessão. Mas parece que enraizou aqui em Prudente que o vereador passou a ser assistencialista. Isso não pode. Eu sei que vereadores aí, a gente sabe notícia, que gostam de ajudar a pagar lá uma continha ou outra. Sim. Não é isso que deve tornar ele um representante do povo. Ele tem que estar lá para fiscalizar, porque se o dinheiro for gasto de uma forma correta, dentro dos padrões e direcionado à obra que é necessária, aquele morador provavelmente vai ter emprego, vai ter fonte de renda, para não precisar pedir favor para ninguém. E agora tem as emendas impositivas também, que pelo menos para o vereador, uma abertura maior, porque ele pode investir em educação, saúde. É uma abertura maior, é 1,2% do orçamento, sendo 0,60% para a saúde e 0,60% ele manda para uma entidade que tenha comprovadamente função filantrópica, né? Já teve lá atrás rumores de querer mandar para quem não tinha isso, mas na época o EPP, inclusive, oficiou a Câmara e pediu a relação das emendas para saber quem estava mandando para quem e depois foi saber na ponta se esse dinheiro chegou ou não. Porque eu acho que o telespectador sabe que essa emenda ela não vai exatamente ser paga se não houver dinheiro em caixa. Ela vai ser provisionada e por ela ser impositiva ela tem que ir, mas se não tiver dinheiro não vai. Então, como é que a gente faz para ter dinheiro? A gente tem que ter as contas antes, fiscalizadas e de uma forma aberta, né? Só assim a gente vai conseguir fazer justiça social realmente. E o dinheiro foi? Olha, a maioria dele foi, ainda bem. Mas teve gente que ficou sem receber porque não tinha dinheiro no caixa. Porque eu acho que o telespectador também sabe, né? A prefeitura, a atual gestão, ela começou lá em 2017 e ela recebeu o caixa com um determinado valor lá. Segundo consta, 120 milhões de reais em caixa. Uma parte desse dinheiro estava realmente carimbada para determinada uso. Já estava comprometida, então. Mas ela recebeu com 7% do endividamento da sua receita anual, que o ano que vem 784 milhões. Ela vai, hoje, nós estamos acompanhando por números, né? Porque na minha última ato de gestão na UEPP, nós anunciamos aqui na cidade a criação do Observatório Social, que já vinha trabalhando de uma forma precária, mas hoje ele está mais profissional. Para quem não sabe, o Observatório é um órgão formado por pessoas voluntárias da sociedade, não tem ninguém da prefeitura, que verifica, fiscaliza por conta as contas públicas e apresenta para o administrador os erros para que ele corrija. Essa mas é a ele função. não tem direito a esse acesso, porque sempre tem aquele entrave, né? Tem direito ao acesso o administrador? Tem. Na verdade, ele tem que fornecer os números, o observatório vê o que está de errado e aponta para ele antes. Como se fosse um TCU, então? Isso, como se fosse um TCU informal.
Os prefeitos que já se acostumaram com o observatório, por exemplo, Maringá é assim, ele não vê problema algum, ele acha bom, porque vem a sociedade e diz, olha, está errado. Porque o prefeito, por melhor que ele seja mais atento, ele não tem condições de ver tudo que acontece na prefeitura. Ele deve delegar e confiar em pessoas, né? Por isso que tem os cargos de confiança. Mas, quando ele vê alguma coisa errada, ele deve corrigir, é dever dele corrigir. E às vezes isso não acontece. Então, para que a gente evolua e tenha esses números e a prefeitura passe por esse momento de dificuldade que ela tem hoje, que ela deve aumentar o seu endividamento bastante agora, em função da pandemia, em função de gastos que ela tem, em função de repassa para o DEMPREV, em função de dívidas com a Sabesp. Tem uma série de coisas que vão deixar o orçamento de 2021 muito comprometido. Mas se ela não usar de criatividade e de transparência, vai ficar muito mais difícil a situação do Caixa Municipal. Tá certo. Nós estamos conversando aqui no programa Entre Linhas com o pré-candidato a prefeito, o presidente prudente, Marcos Lucas. Vamos intervalo comercial, daqui a pouco a gente retorna com Entre Linhas no oferecimento do Brasão Palace Hotel e também da Regina Sela Rigor. Ok?